abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 6. Lucas 9, do 1 ao 6, diz assim: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela casa, daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, meu Deus. É nas sagradas escrituras que encontramos o alento para a nossa vida, a direção. É através de ouvir a tua palavra, Senhor, que temos fé. Meu Deus, assim te agradamos, Pai. E Deus, nós queremos receber a tua direção hoje. Precisamos, Pai, do teu ensinamento. Precisamos ter edificação na nossa vida. Precisamos saber como te agradar e como enfrentar os nossos problemas. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor o esclarecimento que vem através do Espírito Santo, que Ele desça sobre todos nós aqui, derrama poder do céu, Pai, sobre toda a tua igreja. Derrama, Senhor, também sobre a minha vida a unção necessária para que eu possa ser o teu instrumento, ó Pai. Para que através de mim a tua palavra seja pregada, porque não queremos ouvir histórias humanas, não queremos ter opiniões humanas, nós queremos simplesmente ouvir e receber a tua palavra. Nós oramos por isso, ó Pai, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Irmãos, Jesus convocou, dentre todos os que o seguiam, Jesus tinha vários seguidores, Jesus tinha vários discípulos, e dentre essas pessoas que o seguiam, ele separou 12 homens, ele escolheu dentre eles 12 e os enviou a uma missão. Esses 12 homens estão relatados aí um pouco antes, no capítulo 6 de Lucas, do versículo 12 e 13. No capítulo 6 de Lucas 12 e 13 diz assim: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então Jesus, ele, dentre vários discípulos, ele escolhe 12 e dentre eles os chama de apóstolos. A esses homens Jesus delegou poder e autoridade. Você viu aqui comigo no versículo 2. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então Jesus deu a eles uma missão e deu a eles poder e autoridade para fazerem curas, para expulsarem demônios, para pregarem o reino de Deus. Então Jesus delegou a esses homens poder e autoridade. Dentre vários que haviam com Jesus, ele separou 12. O 12 é um número bastante expressivo para os hebreus, porque 12 são os filhos de Jacó, 12 são as tribos de Israel. Então Jesus separa 12. E hoje em dia você sabe que há muitos homens que se denominam apóstolos. Eu diria que alguns estelionatários que estão por aí, que dizem que são apóstolos, mas na verdade não são, porque a palavra apóstolo significa enviado. Jesus separou esses homens, deu a eles, delegou a eles poder e os enviou. Então seriam os apóstolos, mas a qualificação é que eles estivessem andado com Jesus, tivessem visto Jesus, estivessem perto dele. Nós sabemos que hoje há
homens que se autodenominam apóstolos, que não há mais apóstolos. Se você ouvir alguém dizer, eu sou apóstolo, ele pode até ser um enviado, no sentido literal da palavra. Dizer que ele é um enviado, que ele é um apóstolo, até faz sentido. Você, quando sai hoje no evangelismo, você está sendo um apóstolo naquele momento. Você está sendo enviado a pregar o evangelho do reino. Mas esses 12 que foram escolhidos, não há outros hoje entre nós. Veja o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 12 ao 15. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 12 ao 15. Diz assim: mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Paulo diz também que naquela época havia homens que se autodenominavam apóstolos, mas que não eram. O próprio apóstolo Paulo sofreu contestação e ataques, porque ele não andou com Jesus. Mas você conhece a história que a caminho de Damasco, Paulo tem uma visão, um clarão, ele ouve Jesus falar com ele, e nesse momento ele é chamado e considerado o apóstolo dos gentios. Mas o próprio apóstolo Paulo foi questionado. Também em Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 e 2, veja o que diz. Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 e 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. O próprio Senhor Jesus, ele se qualifica no versículo 1 e diz à igreja em Éfeso que eles mesmos puseram à prova e não suportavam homens maus, que a si mesmos se declaravam apóstolos e que não eram. Então, hoje, apóstolo, como é explicado e como é dito na Bíblia, não há mais entre nós. Então, se você vir um homem se declarando apóstolo, pode dizer que ele é um enviado de Satanás. Pode eliminar esse homem da sua convivência e não ouvir o que ele diz, porque ele não é um apóstolo verdadeiro. Então, hoje não há apóstolos como a Bíblia diz, homens que viram e andaram com Jesus, foram chamados por Jesus. Depois de Judas ter traído, Matias foi escolhido dentre os outros, mas Matias andou com Jesus e viu Jesus e foi um outro apóstolo. E Paulo, como eu disse a você, foi chamado posteriormente. Mas esses apóstolos, separados por Deus, por Cristo, e que hoje não há outro, eles fizeram discípulos que receberam também a mesma delegação, do mesmo poder que eles receberam de Jesus. Eles não haviam outros apóstolos, mas eles prepararam discípulos. E esses discípulos também receberam poder. Não foi isso que Cristo disse? Mas ficai e esperai até que desça sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas para pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o poder, ele também foi delegado a outros discípulos que não apóstolos.
Veja o que diz no Evangelho de Marcos, capítulo 16, um pouco antes de Lucas. Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 18. Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 18. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então veja que Jesus diz aos apóstolos, depois já de ressuscitado, diz a eles assim: olha, ide, fazei discípulos por todo o lugar, por toda a terra, fazei discípulos de toda criatura, e eles terão o poder também delegados a eles. E nós então somos hoje o poder de Deus que se manifesta na igreja. Nós somos também discípulos. Devido a essa ordem, a igreja se espalhou, discípulos foram feitos, receberam o poder do Espírito Santo e fizeram sinais e maravilhas, que hoje também esse poder está delegado a nós. Nós não somos apóstolos, mas somos ministros de Deus. Nós somos discípulos a quem o poder também foi delegado. Veja um exemplo no livro de Atos, capítulo 8, versículo 5 ao 8. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Filipe era um diácono, ele saiu a Samaria para pregar, e ele fazia muitos sinais e prodígios, havia curas através das mãos de Filipe, um poder que foi delegado a ele por Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dom de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, Deus estabeleceu na igreja, distribuindo dons, primeiramente apóstolos, ele chamou os 12, e depois ele estabeleceu profetas, mestres, operadores de milagres, dons de cura, socorros e etc. Então Deus delegou o mesmo poder que havia delegado aos 12 nessa missão, também a outros, não só aos apóstolos. Então nós, hoje, somos a igreja, nós somos os discípulos, nós fomos alcançados por aqueles homens. Eles pregaram a uns e pregaram a outros, esse negócio foi expandindo e chegou até aqui, chegou até você e a mim. E esse poder também foi delegado a você e a mim. Então nós, somos a igreja que agora recebeu a delegação, o poder de Deus para ser manifestado através de nós, para efetuar as mesmas coisas que Jesus enviou os apóstolos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Mas, se esse poder foi delegado também, junto com ele,
as mesmas exigências. Jesus deu o poder, mas as exigências, qualificações que ele deu àqueles 12 permanecem sobre todos os homens que pregaram depois e sobre nós também, sobre a igreja que estamos aqui em São Cristóvão. E quais foram esses padrões? É isso que nós precisamos observar nessa passagem que lemos. Primeiro, ele diz assim, no versículo 3, e disse-lhes, nada leveis para o caminho. Jesus diz a eles assim, nada leveis para o caminho. Vocês vão em uma missão, mas vocês não vão levar nada, senão, ele diz, o que vocês não devem levar, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Por que nem bordão? O bordão, ele era muito utilizado por pastores de ovelhas. O bordão ou a vara, ele era utilizado para defender o rebanho. Quando vinha um inimigo, ele dava uma bordoada no leão, ou seja lá no que fosse, no ladrão. Então ele usava aquilo para se defender. Ele usava esse bordão também como uma maneira de apoio para a sua caminhada. Ele usava o bordão e ia se apoiando durante a caminhada. Jesus diz a eles assim, vocês não vão levar bordão. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que eles não deveriam ter nada nas mãos para se defenderem. Ou seja, não é necessário você dar bordoada em ninguém. Não é para isso que você vai levar o bordão. Você vai sair numa missão de evangelizar, seja hoje às 16h20, ou amanhã no seu trabalho, ou em qualquer outro lugar. Mas você não deve levar um bordão para agredir ninguém. Você não deve contar com a sua defesa, com a sua força. Você não é um Hércules ou um incrível Hulk. Você está ali simplesmente defendido por Deus. É a palavra de Deus que vai te defender. Ela é que você tem que usar. Paulo diz lá nas armas, Efésios capítulo 6, que há armas que estão à nossa disposição, mas são armas espirituais. Nós não saímos com uma espada por aí para se defender de ataques na rua. Muito pelo contrário, nós não levamos nada a não ser a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Nós, então, não devemos levar nada, e eles também não levaram e não deveriam levar bordão, porque estavam sob os cuidados de Deus. Efésios 6:17 fala exatamente isso, da espada do Espírito. Abra lá em Efésios, capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós que vamos sair em missão, nós que vamos viver nesse mundo, pregando o Evangelho, Deus também diz para nós, vocês nada levarão, não levarão bordão, nada para que defenda você, somente a palavra de Deus. É ela que vai te defender na sua caminhada. O bordão também, ele servia para apoio. Muita gente usava o bordão para caminhar e ir até olhando se tinha no caminho algum perigo, olhar a profundidade de um riacho. O bordão era muito útil, mas eles não deveriam levar o bordão. Jesus está dizendo, vocês não devem se apoiar em nada. Não levem bordão, porque vocês não vão se apoiar em nada, a não ser no poder de Deus. A única coisa que eles precisariam para a caminhada, Jesus deu a eles poder, e que foi derramado também sobre a igreja, sobre a sua vida, sobre a minha. O poder de Deus, é nele que você tem que se apoiar. Se você for então para a caminhada, se apoie no poder de Deus. Veja o que diz Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribes no teu próprio entendimento. Então você que é a igreja, se você disser assim, pô, mas eu não faço parte do grupo de evangelismo, mas você vai trabalhar lá fora amanhã, ou talvez até hoje, e você continua sendo um enviado no sentido literal da palavra. Você foi enviado por Deus a partir de agora a ser um representante dele em todo e qualquer lugar, no seu trabalho, na sua vizinhança, aqui na igreja, em qualquer lugar. Então você também tem que prestar atenção ao que Jesus disse: nada levareis. Então não creia em nenhuma arma de defesa, não creia na força do seu braço, não creia se você luta, se você é faixa preta de alguma coisa, se você anda armado. Não ponha sua confiança em nada disso. Creia somente na palavra de Deus, é ela que você precisa. E não se apoie no seu próprio entendimento, na sua capacidade intelectual. Não. Confie somente no Senhor de todo o seu coração. Então, para nós, hoje, igreja, que fomos também delegados, somos delegados do poder de Deus, somos representantes, somos sacerdotes do Rei, nós também temos que entender as ordens de Cristo. Depois ele diz, voltando lá em Lucas capítulo 9, ele diz também para eles: nem alforge, primeiro nem bordão, depois nem alforge. O alforge também para eles era muito comum, era uma bolsa que os pastores usavam. Veja o que passou Davi lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforge de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então o alforge era uma bolsa muito comum para os pastores. Era uma bolsa de viagem, eles levavam ali dentro dela alguns mantimentos, talvez até um pedaço de pão, ou qualquer outra coisa que eles quisessem carregar. Jesus disse para eles também: vocês sairão, mas vocês não levarão nenhum alforge, nenhuma bolsa, nada dentro dela. Quando Jesus os manda, diz que eles devem então viver na total dependência de Deus. Curioso que em Lucas, no capítulo 9, Jesus, um pouco antes, ele manda os discípulos jogarem a rede, tendo já passado a noite e não tendo colhido nada. E as redes saíram cheias de peixe, chegavam a se romper e precisaram de ajuda, porque os barcos podiam até afundar, tamanho peso. Jesus diz a eles, então, que eles devem viver na dependência de Deus. Não fique preocupado se você vai sair e se você tem que levar algo para que seja seu mantimento, algo que te mantenha, que te sustente. Não leve alforge, viva completamente na dependência de Deus. Um pouco mais adiante aí, no capítulo 22 de Lucas, no versículo 35, Lucas 22, versículo 35, Jesus diz assim: a seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Jesus então estava colocando eles numa prova. Olha, vocês vão sair sem nada. Sem nada. Se vira nos 30. É assim a melhor maneira de aprender. A melhor maneira de você aprender alguma coisa é se virar. Eu já cheguei a essa conclusão.
Quando a gente está muito preocupado com o nosso filho e ele se acostuma a pedir: papai me ajuda, papai vem cá, papai isso, mamãe aquilo, mamãe amarra o meu sapato. Tem uma hora que você tem que chegar para ele e falar assim: meu filho, se vira. Vê aí, ó, é assim, agora faz. Dá seu jeito, vai se virando, porque você tem que aprender. E quando a gente aprende fazendo, nunca mais esquece. Quando você anda de bicicleta, você no início tem aquelas rodinhas para te ajudar, não é? Aí, de repente, seu pai tira uma rodinha, mas você ainda vai jogando peso por um lado, né? Depois ele tira as duas e vai segurando ela, né? E vai empurrando. Vai, meu filho, vai andando que eu estou segurando. De repente você solta. Vai que eu estou segurando. E ele já está indo sozinho. Quando ele olha, ele já está caminhando sozinho, pedalando só, sem a sua ajuda. E isso ele nunca mais esquece. A melhor maneira de você ensinar alguém é, como os americanos dizem, on the job. É aprender fazendo. Meu filho, faça, que você vai aprender. Então Jesus ensina a eles: ó, vocês vão sair, vocês não vão levar nada, vocês vão aprender a viver na minha dependência. Por isso que às vezes você se sente tão só, tão desamparado, tão sozinho, sem ninguém para te ajudar. Mas Jesus está te enviando só, porque Ele quer que você cresça. Ele quer que você aprenda. Porque se Ele estiver sempre te carregando no colinho e te acostumando mal, você sempre vai precisar de uma ajudinha. Você precisa aprender a caminhar com os seus próprios pés. Então Jesus manda eles, mas depois diz: quando eu vos enviei, faltou para vocês alguma coisa? Eles disseram: não, mas vocês foram sozinhos. Então eu estive com vocês. Vocês foram e aprenderam a viver sem eu estar ali. Como nós louvamos aqui, Jesus estava no barco, mas estava dormindo. E o povo lá no meio da tempestade com medo. Mas Jesus está ali. E eles acordam Jesus e falam: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus diz assim: até quando estarei convosco? Homens de pequena fé. Jesus está ali com eles, mas está dormindo. Porque Ele quer que você aprenda a viver num barco que vai passar por tempestade, e você tem que aprender a viver. Mas Ele está ali, descansando, tranquilo, contigo. Então Jesus os envia, e nos envia todos os dias, irmãos. Todos os dias da nossa vida, nós somos enviados para um mundo cheio de lobos, mas Ele está conosco e não nos deixa faltar coisa alguma. O que Jesus está querendo dizer é: você vai ter todo o suprimento espiritual que vocês precisam, mas eu estou com vocês, eu estou acompanhando vocês, confiem a viver na minha dependência. Alguns autores também fazem menção que esse alforje seriam malas que eram colocadas no chão por sacerdotes pagãos. Parece o Largo da Carioca. O cara começa a tocar lá um saxofone e abre lá a tampa do sax. Ou tem gente que põe mala mesmo. Vocês já viram isso? Pessoas lá na Rua Uruguaiana, no Largo da Carioca, e sempre tem alguém que não faz nada para assistir, né? Sempre botam ali e eles fazem os seus espetáculos, mas tem algo aberto ali para você colocar o seu dinheiro, colocar a sua oferta, a sua ajuda. Alguns acreditam que Jesus também proibiu eles de levarem alforjes, porque não se pode mercadejar a palavra de Deus. Não pode haver o menor risco deles colocarem uma maleta aberta e dizerem: olha, o poder de Deus vai se manifestar aqui hoje, nós vamos fazer curas, mas depois tem um alforje aqui aberto, se você quiser colocar a sua contribuição no fim, tá? E não é isso que tem feito hoje aí as igrejas? Olha, nós vamos fazer aqui um culto, o culto da libertação. Eu passei aqui em frente a essa igreja Universal, sexta-feira, vindo para cá, e vi a faixa, domingo de manhã, 9h30,
o culto da água, a libertação da água, alguma coisa com água mineral. Eu não sei se vocês vão vender água mineral por R$100, mas tem lá alguma coisa com água. Isso é mercadejar a palavra de Deus. Isso é abrir um alforje. E literalmente, quando eles vão a esses estágios, irmãos, eles saem com malas de dinheiro. Você já deve ter visto na televisão há anos atrás, malas de dinheiro lotadas, sendo carregadas em helicópteros. Jesus diz a eles assim: vocês vão sair sem bolsa, nem pochete pode ter, nem bolso na calça de vocês pode ter. Não quero que vocês aceitem oferta de ninguém. O meu poder e a minha palavra não se faz negócio com ela. Então Jesus os envia, e nós também hoje somos enviados, e nós não estamos aqui para mercadejar a palavra de Deus, nós estamos aqui para viver na dependência dele exclusivamente. Então, nem alforje podemos levar. Jesus está dando o recado. Não se pode implorar sustento através dela. Recentemente, o pastor Paulo deu um exemplo aqui para o Congresso de Missões, né? Foi convidar uma pessoa e o cara deu o preço. Olha, eu quero tanto para pregar. Isso é o alforje. E hoje não é nem o alforje, a coisa já ficou tão sofisticada que o alforje agora é um TED, é uma transferência eletrônica direta, né? É um boleto que é emitido eletronicamente. Irmãos, a coisa só se sofisticou, mas o sentimento continua o mesmo. Então, os ensinamentos de Jesus para aqueles apóstolos permanecem para nós hoje. Se alguém cobrar para pregar, não é um enviado de Jesus, porque o enviado por Cristo não carrega nem alforje, nem sandália, nem bordão. Continuando, ele diz, lá no versículo 3, nem pão, nem dinheiro. Havia naquela época hospitalidade nas casas. Você já deve ter ouvido falar que os judeus eles eram muito hospitaleiros. E Jesus primeiro os envia. Em outra passagem ele diz, dai preferência aos da casa de Israel. Eles foram enviados para pregar aos judeus, para que eles se convertessem. Então, como o judeu era muito hospitaleiro, e Jesus os obrigou a buscar hospitalidade nas casas das pessoas. No versículo 4 ele diz, na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. Ou seja, busque alguém hospitaleiro, busque alguém decente, e faça dali o seu quartel-general. E fique ali, enquanto você estiver nessa missão. Ali você ficará, e você dali sairá. Então não leve nem pão, nem dinheiro. Confie na minha provisão. Confie na hospitalidade das casas dos irmãos. Confiar mais uma vez no sustento de Deus. Deus é quem nos sustenta. Amém? Você hoje pode estar aqui preocupado como você vai pagar a sua conta amanhã, como você vai sustentar a sua casa, mas você, se deseja ser um enviado por Deus, um delegado de Deus, você precisa confiar como eles confiaram, porque nós somos enviados e precisamos crer que Deus nos sustenta e nos supre as necessidades. É uma prova de fé que eles foram submetidos, e nós também somos submetidos a provas de fé todos os dias. Nós vivemos de fé em fé. A vida não é mais do que uma questão de fé em fé. Graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia que se renova todo dia. Então nós estamos aqui para isso. João menciona lá nas suas cartas como os cristãos acolhiam os viajantes. Eles saíam em missão, levando o evangelho, mas a igreja os acolhia. A igreja dava a eles o alimento e o lugar para eles descansarem. Então Deus sempre providencia alguém para nos acolher e nos ajudar. Nós precisamos viver na dependência de Deus. Jesus continua dizendo, nem deveis ter duas túnicas.
Jesus exigia simplicidade, assim como ele era simples. Não é necessário sair em missão por Jesus e ter o melhor. Não é necessário ter anel de ouro, um terno bonito, uma roupa bonita, um bom perfume. Nada disso é necessário para você pregar o Evangelho. O que é necessário é o poder do Espírito Santo. É a unção que Deus delegou a eles. Então, muitas vezes nós recebemos pessoas que vêm falar conosco, mas pessoas humildes, às vezes até mal vestidas, e a gente já repele, já tem um preconceito, né? Não quero ouvir. Mas se uma pessoa vem bem vestida, bem penteada, né? A gente recebe aquela pessoa, a gente faz acepção. Veja o que diz Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vocês saem todo dia para meio de lobos e de serpentes. Para o meio de lobos. Mas Jesus diz, seja prudente como a serpente, mas seja simples como as pombas. Jesus era simples e exigia simplicidade. Então, levar 2 túnicas era algo característico de um viajante. Se uma pessoa levasse uma túnica por dentro e outra por fora, era notório que era um viajante. Jesus queria que eles fossem uma pessoa comum. Olha, você vai ser um cara comum. E 2 túnicas também representam aquilo que ele de fato é. Não leve 2 túnicas, não leve 2 caras, não leve 2 explicações, leve somente o que você é, a roupa do seu corpo e o que você é. Jesus está exigindo simplicidade, algo muito simples. O próprio apóstolo Paulo preferia a simplicidade. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 5, ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo usava a mesma estratégia. Paulo não andava muito bem vestido, Paulo não fazia questão de demonstrar a sua sabedoria, a sua eloquência. Paulo preferia demonstrar o poder do Espírito Santo. Jesus não deu a eles nem 2 sandálias. Nessa passagem não fala, mas nas outras passagens, Jesus diz que eles não deviam levar nem sandálias. Vai descalço, meu filho. Vai com uma túnica só, sem dinheiro, sem bolsa, sem nada, mas vai com o poder do Espírito Santo. E as pessoas hoje querem o oposto. Querem boa roupa, querem condição, querem tudo de bom, mas não querem ir com o fundamental, que é o poder do Espírito Santo. Querem ir com a boa linguagem, querem ir com a ostentação, mas não querem o poder do Espírito Santo. Não é isso o que Jesus disse para a igreja. Não foi assim que ele enviou os 12 para a missão. Ele te envia para a missão. Mas você quer sair assim? Você quer sair sem túnica, sem sandália, sem dinheiro, sem pão, sem alforje, sem bordão, sem nada, só crendo no poder de Deus? Você deseja ir assim? Porque foi assim que Jesus os enviou. Não é a nossa aparência que deve ser evidenciada, mas sim a glória de Deus. Como Paulo disse, eu não quis pregar a você com linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito
e de poder. Por onde Paulo e os apóstolos passavam, havia sinais e prodígios. Coxos andavam, surdos ouviam, cegos enxergavam. Para isso era necessário ter roupa, era necessário ter alguma coisa mundana que os evidenciasse? Não, isso já era motivo suficiente para eles serem evidenciados e as pessoas falarem, muitas vezes cercarem os dois, e isso era levado ao conhecimento dos maiorais. Isso trazia problema para eles, eram açoitados. Então Jesus envia para o meio de lobos, mas diz assim: vão, mas vão dependendo de mim, não dependam de nada que seja humano. Continuando lá no livro de Lucas, no capítulo 9, Jesus diz assim no versículo 5: e onde quer que vos não receberem, ao sairdes daquela casa, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Há pessoas que não nos receberão. Há lugares que vocês não serão bem recebidos. Há lugares que as pessoas não irão querer ouvir o que você tem para dizer. Assim como os apóstolos enfrentaram muita resistência nesse envio, nós também iremos enfrentar. Além da resistência, as pessoas vão ter uma ideia errada a respeito de Jesus. Muitas pessoas conhecem Jesus. Quando eles voltam, Jesus pergunta: o que o povo está falando a meu respeito? E as pessoas diziam, uns dizem que é Elias, outros dizem que és profeta, outros dizem isso, outros dizem aquilo. Muitos vão dizer para vocês coisas escabrosas sobre Jesus. Eu já ouvi, uma pessoa já disse para mim que Jesus Cristo era um ET. Acredite ou não, Jesus era um ser extraterrestre. Você vai ouvir as maiores atrocidades sobre Jesus. Pessoas não vão querer te ouvir. Pessoas vão querer te ensinar o que Jesus é para elas. Então você terá muita resistência. Nós ouviremos coisas terríveis na nossa missão. Mas no versículo 6 diz: então saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Apesar das resistências, Jesus diz a eles: percorram as aldeias, anunciem o evangelho e curem os enfermos. Faça a sua parte. Não fique triste, nem cabisbaixo ou desanimado, porque você vai enfrentar resistência. Não recebe? Sacode o pó dos vossos pés e vá a outros que queiram ouvir. Continue pregando o evangelho, porque nós hoje somos os embaixadores do evangelho. Nós hoje somos os que receberam a delegação, o poder de Deus para irmos pregar. Mas esses padrões passados aos apóstolos continuam valendo. Jesus separou 12 dos muitos que haviam ali. Há muita gente nas igrejas hoje. Tem igrejas lotadas, muita gente, muito membro na igreja. Mas discípulos com qualificação para serem enviados a poucos. Jesus quer e continua fazendo isso, separando não mais 12, mas centenas. Não são muitos comparados com o universo que há por aí, mas ele continua separando pessoas e dando a elas poder para que elas continuem levando a mensagem. Mas os padrões passados aos apóstolos continuam valendo. Então preste atenção, continue saindo, mas dependendo completamente do poder de Deus, e continue cumprindo a sua missão. Amém?